A gente perguntando como é que o Flamengo vai se organizar com o Gerson. Gente, isso pouco importa. Isso é um problema do Vitor Pereira, é um problema dos bons. O Flamengo chegou a enfrentar o Corinthians do próprio Vitor Pereira. Na final da Copa do Brasil não tinha mais volantes. Thiago Maia se machucou, aí João Gomes suspenso, aquela história toda. O Flamengo não tinha jogador para a posição. Então faltam jogadores na função. E o Gerson pode jogar de volante, pode jogar de meia. Atuou mais à frente nos seus tempos de Olympique com o Jorge Sampaoli na temporada passada. O Sampaoli foi embora, chegou lá o croata Igor Tudor, tem uma outra visão de futebol, queria jogadores com outra característica do meio campo, acabou colocando o Gerson na reserva, o jogador ficou insatisfeito e aí fez uma coisa que eu condeno, não acho legal, meio que forçou a saída, claramente forçou a saída, inclusive esteve liberado quando a Copa do Mundo estava por começar para voltar ao Brasil, estava de folga, demorou a voltar, não voltou no dia combinado, causou ali uma certa animosidade com os franceses. Isso não é legal. Isso não é legal. Isso não vai nunca concordar com esse tipo de conduta. Não quer ficar, senta, conversa, vê se tem proposta de outro clube e segue seu caminho. Tem um contrato em vigor, tem que respeitar. Mas enfim, o fato é que o Gerson volta, ele nunca quis sair do Flamengo. Ele saiu muito a contragosto, porque naquele momento, é importante lembrar, o Flamengo precisava do dinheiro da venda do jogador, era um dinheiro bom, eram 25 milhões de euros, fora bônus por metas, e até algumas delas foram alcançadas nessa sua passagem pelo futebol da França, porque tinha ainda os efeitos econômicos da pandemia. O Flamengo tinha problemas financeiros a serem resolvidos. E aí acabou abrindo mão desse jogador. E agora o traz de volta. Porque qual é a opção melhor que o Flamengo vai ter do que trazer o Gerson de volta? Tá? Qual a opção melhor? Por essa faixa de preço? Eu, sinceramente, não vou falar aqui em valores, que não tem os números exatos, mas a gente tem uma noção. Né? O jogador saiu por 25, não vai voltar pelo mesmo valor, vai sair mais barato na volta, mas não é um jogador barato. É um jogador caro para os padrões do futebol brasileiro. Mas mesmo assim, quem que o Flamengo vai encontrar capaz de fazer, inclusive, diferentes funções em campo, já adaptado, conhece o clube, conhece os jogadores, tem 25 anos, vocês têm muita linha para queimar, vai firmar um contrato de 5 temporadas, então até os 30 ele fica garantido no Flamengo. É um jogador para dar sequência e rendimento com longevidade ao Flamengo. Então é uma contratação importante e o Flamengo, inclusive, comprando o jogador por um valor menor do que aquele que pagou, ainda sai meio que no lucro aí financeiro nesse período, ou seja, ele dá um retorno financeiro, além do retorno técnico que já deu e deverá continuar dando, voltando ao clube. Como é que vai ser organizado o time? Vai depender, gente, são muitos jogos, uma temporada muito longa, muitas competições, não pode o Flamengo com o orçamento que possui, com a arrecadação que tem, de 1 bilhão, ficar sem volante, jogar a final de uma Copa do Brasil com um Mateuzinho improvisado, como o Dorival Júnior acabou fazendo, também por falta de opção. No final do jogo, o Davi Luiz tinha virado volante. É uma bagunça. Por quê? Porque não tinha jogadores. Então, a vida desse jogador, já tinha chegado o Pulga, que mal jogou e que não pôde participar daquela partida porque não estava inscrito na Copa do Brasil. O jogador chileno, quando chegou ao Flamengo, as inscrições da Copa do Brasil já tinham sido encerradas. Então, o Gerson dá a opção. Ele pode jogar no lugar do Everton Ribeiro, ele pode jogar até no lugar do Arrascaeta. Ele era meia no começo do Fluminense e jogou com o São Paulo no Olympique um pouco mais à frente. Então, é uma contratação importante. É um jogador que pode, de fato, dar retorno ao Flamengo. Pouco importa nesse momento, como é que o Vitor Pereira vai organizar o time. Ele vai ter opções. E essa foi uma das razões pelas quais ele acabou aceitando, melhor dizendo, permanecer aqui no Brasil, treinando um outro clube, no caso o Flamengo, não mais o Corinthians, do qual ele já havia se desligado, porque o Flamengo oferece a ele a condição de ter um elenco realmente farto e com jogadores interessantes no bom nível. O Gerson certamente é um deles. A contratação importante, a gente até acompanhou em tempo real durante a nossa última live do ano aqui, dando as informações, né? Alguns colegas já estavam antecipando, que já estava fechado, mas na verdade, por volta aí do meio-dia desse dia 31 de dezembro, no horário de Brasília, o negócio acabou saindo, faltavam detalhes ainda, e eu sempre prefiro esperar, porque sabe como é que é? Às vezes faltam detalhes, a coisa acaba andando para trás, não são poucas as histórias aí de negociações que parecia que ia dar tudo certo, não deu. Então é uma questão até de ser mais honesto, ou mais honesto possível, melhor dizendo, com quem acompanha o nosso trabalho. E, de fato, ele acabou voltando ao Flamengo, o jogador estará se reapresentando aí nos próximos dias e vai começar a treinar no início do ano e já vai ser um reforço importante até para o Flamengo jogar a Supercopa contra o Palmeiras, a Recopa Sul-Americana contra o Independente Del Valle e antes, entre uma e outra dessas duas competições que citei, o Mundial de Clubes lá no Marrocos, possivelmente enfrentando o Real Madrid, desde que os dois times avancem para a decisão desse torneio. Então, importante a volta do Gerson, considero um reforço de peso. Não acho legal a forma como ele tratou ali a condição, não acho legal, meio que forçando uma barra, mas estava na reserva, o jogador tem que saber ficar na reserva e aceitar. Mas no meio disso tudo o Flamengo não tem nada a ver com o problema dele com o Olympique, o Flamengo meio que aproveitou ali de uma situação que ele queria voltar para o clube e o traz de volta numa negociação importante feita nesse finalzinho de 2022, ou seja, o Flamengo dá um presente importante ao seu torcedor na virada do ano. Esse vídeo tem o patrocínio do OneFootball, o aplicativo que você deve baixar, acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então faça o download, você assim apoia o nosso canal e o conteúdo do OneFootball vale muito a pena, então não há motivo para você não fazer o download do OneFootball. Sempre lembrando os nossos destaques aqui, canal de cortes, melhor das nossas lives.
Uso 360, produtos do canal, camisetas, canecas e tudo mais. Clube de membros, participe do Clube de Membros, é a maneira de você apoiar o nosso canal. Também, claro, o nosso blog do Mauro César no All Sport, todos os dias um novo texto sobre futebol e o nosso curso online de jornalismo esportivo para os interessados. Os links todos eles estão aqui na descrição desse vídeo. Voltaremos com a live Soft Open nessa quinta-feira, às 7h30 da noite, no canal Arnaldo Tironi. Contamos com a audiência de vocês e nessa semana também seguiremos juntos aqui na Rádio Jovem Pan, aqui no UOL. Sexta-feira, dia 6, volta o Pós-Futebol às 9 da manhã também, comigo, com o Arnaldo e com o Tironi e com convidados, o que for ainda de férias, e vamos seguir em frente nesse ano de 2023. Um feliz ano novo para todo mundo. Obrigado a você que durante todo o ano de 2022 apoiou o youtube.com/maurocesar, me seguiu nas redes sociais, apoiou o nosso trabalho. Quero agradecer de coração e convidar você a continuar conosco nesse ano que está por começar. Valeu e saudações.